Federal decidir o que se decidiu mais recentemente, né, teve que passar pelo belíssimo momento da decisão do Raposa Serra do Sol. Então, se você vai analisar os votos dos ministros da época e das duas ministras da época, você vai constatar que o Supremo Tribunal Federal seguiu o entendimento construído pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós temos o direito às terras, né, como um direito, inclusive, imaterial. E a gente tem... Mais alguém quer falar alguma coisa? Ninguém. A gente tem também... Professor, eu só queria falar uma coisa que eu achei interessante, foi na questão do direito à vida, porque fala que seria uma coisa além, né, antes e depois, após a vida. Eu achei bem interessante essa concepção, falando também da questão da dignidade, enfim, achei bem à frente mesmo, achei muito interessante essa questão, me chamou muita atenção. Pois a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela afirma que nós temos um direito a um projeto de vida e, mais do que isso, que nós temos também o direito a um projeto de pós-vida. Então, o que é um projeto de vida? O que é um projeto de pós-vida? Como o direito inerente à pós-vida é trabalhado no direito positivo brasileiro? Eu sei que essa pergunta minha é um tanto, aspas, covarde, porque pelo menos vocês, a maioria de vocês está no terceiro período e naturalmente não teve acesso a esta informação ainda. Mas fiquem sabendo, o direito positivo brasileiro trabalha com projeto de pós-vida também. E se vocês forem estudar decisões desse projeto de pós-vida, ou desse dispositivo legal, vão verificar a afirmação da dignidade da pessoa humana no pós-vida. Professor, o direito ao esquecimento entraria nesse aspecto do pós-vida? Está sendo discutido? Oi, cara. O direito ao esquecimento entraria nesse aspecto do pós-vida, que é uma discussão, também, né, de hoje em dia? O direito ao esquecimento, o direito à memória também, ambos. Né? Certo. Agora, é muito bom a gente se ligar, Jonathan, no que é o direito ao esquecimento. Para que, como muitas pessoas deliberadamente, de má fé, né? Eu não me lembro o nome da música, mas Luiz Gonzaga canta uma canção que diz: talvez por ignorância ou maldade das piores. É assunto preto. Então, não sei se é por ignorância ou se é por maldade das piores que as pessoas distorcem isto aqui dentro. Então, falam no direito ao esquecimento na hora que você reivindica o direito à memória. Mas esse Daniel, vou dizer uma coisa, o bicho não é ligeiro, não. Esse The Flash. Furar os olhos do assunto preto para ele assim cantar melhor. Exatamente, seu Daniel. Então, voltando, não são direitos que se contrapõem e não versam sobre os mesmos elementos. Direito à memória, à verdade e à justiça. Que eu reivindico, por exemplo, quando vou à Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Paraíba, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, vou buscar um processo que supostamente foi instaurado contra um juiz que foi cassado em 27 de fevereiro de 1969. Então, alegou-se a existência de um processo administrativo disciplinar contra aquele juiz. Como o juiz é o senhor meu pai,
e ele não foi cientificado em nenhum processo, não ficou sabendo desse processo depois de publicado o ato de cassação. Logo, não existe contraditório, não existe ampla defesa, e não existe devido processo legal. E a gente questiona se existe realmente esse processo. Aí eu vou na Corregedoria Geral de Justiça do TJPB, lá no altiplano, e digo, olha, eu quero ter acesso ao processo administrativo disciplinar aqui, este aqui. E aí a Corregedoria tem, obrigatoriamente, que me permitir o acesso a esse documento. Isso é um direito à memória. Xuxa Meneghel, há algumas décadas, quando Xuxa estava aparecendo para o mundo ainda, Xuxa participou de alguns filmes. Saiu uma decisão, acho que foi da semana passada, ou da semana atrasada, dizendo que os sites não, em nome do direito ao esquecimento, os sites não têm a obrigatoriedade de enviar notícias do ar. Notícias comprovadamente verídicas. Sim. Né? Mas o caso da Xuxa não foi uma notícia, foi um filme que ela participou. E naquele filme, Xuxa mantém relações sexuais com um garoto. E há alguns poucos anos, esse filme é da década de 1980, eu creio, né? Mas na segunda metade da década passada, esse filme voltou à tona porque saiu a decisão na qual a justiça brasileira reconheceu a Xuxa o direito ao esquecimento. Ou seja, o direito de que aquele filme não fosse exibido em nenhum espaço público. E também que aquele filme fosse retirado das redes sociais. Então, ela não praticou nenhum crime, não estava sendo acusada, não foi condenada pela prática de nenhum crime, mas aquilo, vamos dizer assim, que contradizia, não, para ela era algo muito maior, negava, contradizia, violava, sei lá o que palavrinha a gente vai encontrar, a famosa Xuxa para os baixinhos. Né? Então, Xuxa, depois, ela faz carreira e ela se apresenta e ela se torna famosa exatamente na apresentação de programas infantis. E aí ela entra com essa ação para que aquele filme seja retirado do ar. Uma coisa, tá, é você invocar o direito ao esquecimento para que coisas do seu passado, da sua vida privada, ou então mesmo da sua vida pública, sejam retiradas do mundo. Aspas, apagadas. Agora, vamos ver que coisas são essas. Se você tem uma condenação penal transitada em julgado, essa sentença jamais vai ser apagada. Por mais que você tenha cumprido a pena, por mais que você tenha reparado o seu crime perante a sociedade, aquela condenação não pode ser apagada mais. Tá? E aí, isso não é direito ao esquecimento. Nós temos o direito à memória, e por nós temos o direito à memória, aquela notícia do crime, aquela sentença vai continuar acessível. Então, no nosso direito positivo brasileiro, mais especificamente no direito penal, nós vamos encontrar um ato típico chamado vilipêndio de cadáveres. O crime de vilipêndio de cadáveres. Então, você tem, desde a prática, me desculpem, desde a prática da necrofilia, com uma prática do crime de vilipêndio de cadáveres. Aqui no Nordeste, talvez os avós, os bisavós, no masculino mesmo, de vocês tenham tido, quer dizer, os avós não, porque os avós de vocês têm dado a meu pai, não dá certo. Então, os dos bisavós de vocês tenham colocado dentes de ouro. Então, nós temos dois tipos de colocação de dentes de ouro. O dente caiu por alguma coisa e a pessoa fazia uma prótese dentária, só que aquela prótese, aquela dentadura áspera, aquela chapa,
Não era uma chapa comum, era ouro que se colocava no lugar. E tinha pessoas também que deliberadamente extraíam os dentes para colocar dente de ouro no lugar. E aí, quando essas pessoas morriam, os túmulos delas eram violados para que os dentes fossem roubados. Então, dois exemplos distintos de crime de vilipêndio de cadáveres. E ainda tem, não no direito positivo brasileiro, mas é uma construção jurisprudencial e doutrinária, o famoso crime contra a memória dos mortos. Então, isso como também o direito à verdade, à memória e à justiça. Então, não é... É o quê? Então, esse tipo de crime, ele já foi recepcionado pela legislação brasileira. Ele é, como eu falei para vocês, uma construção teórica, uma construção doutrinária, e como não é possível, em razão do princípio da anterioridade da lei penal, existir crime sem lei anterior que defina, nem pena sem predominação legal, o princípio da anterioridade da lei penal. Então, como é impossível que o crime que estava previsto originariamente na doutrina pudesse ser abarcado pela jurisprudência sem que antes houvesse tido uma alteração no Código Penal brasileiro para levar essa figura típica penal. Então, nós tivemos ao longo dos anos o acréscimo de atos típicos penais, em alguns aspectos, vários deles positivamente, e em contrapartida, nós tivemos também a retirada de alguns atos típicos penais. Fala, Daniel. Professor, uma dúvida a respeito do vilipêndio de cadáver. No caso, nesses casos de pessoas que vão atirar no defunto lá no velório, eles respondem a vilipêndio de cadáver? Como é, boy? O juiz vai atirar em quê? No cadáver? Não tem. Você mata o cara, aí vai lá no velório para ver se ele tá vivo e mete bala nele no defunto lá. Aí ele é indiciado por vilipêndio? Sim. Pensei que era outra coisa. Professor, no caso do crime de vilipêndio de cadáver, quem é o sujeito passivo do crime, já que o indivíduo como morto não pode ser, né? Quem seria? A família, memória, A família. não sei. Porque você tem o direito que aquela pessoa, como diria... Eu me esqueci do nome dela agora. Daenerys. Como era meu sol, minha lua? Como é que Daenerys se referia? Era... deixa eu falar, gente. Eu não me lembro mais nem do nome do povo, como era. Como era o nome do povo do cavalo? Michel. Meu sol e estrelas. Os Dothrax. Como era a referência dos Dothrax? Meu sol e minhas estrelas é Daenerys com o príncipe submarino, que eu não me lembro o nome dele no filme. Khal Drogo. Isso, pronto, chegou. Mas havia uma expressão dos Dothrax que se encaixa perfeitamente nisso aí. Alguém lembra? Eu já pensei algumas vezes em montar um projeto de extensão universitária para a gente ver o direito onde supostamente não há o direito. Ou minimamente onde a intenção não é discutir o direito. Então, por exemplo, como é que eu vou analisar o direito nas poesias? Nós sabemos de uma determinada poesia de Carlos Drummond de Andrade, a famosa expressão "os lírios não brotam das leis". E agora me fugiu completamente o nome da poesia.
Mas como as pessoas que não são da área do direito, que são da área cultural, trabalham com o direito? Por exemplo, o seu Lucas Nóbrega, o senhor conhece o hino de Duran? Chico Buarque de Holanda? Não. Daniel Aguiar já está lá no Google catando o hino de Duran. D-U-R-A-N. Duran. Isso, Daniel. Bota o vídeo aí, boy. Desculpas a Ricardo, mas dona Jaciara vai ter um trabalho. Olha que coisa interessante, como é que Chico Buarque de Holanda vê o direito penal. Isso é o típico direito penal do inimigo. Vocês em direito penal 1 agora já começaram a discutir essa questão do direito penal do inimigo, das correntes teóricas do direito penal. Ô, Michel, o contraponto ao direito penal do inimigo, que eu esqueci aqui, eu não saio essa. O garantismo penal. Luigi Ferraioli. Finalmente, a gente tem uma professora de direito penal em casa certa. Ajuda muito bem. Garantismo nada mais é do que o cumprimento da Constituição. Também, né? Direito penal constitucional. Então, Daniel não está achando o linkzinho para compartilhar na Mandei, tela? professor. O senhor quer que eu compartilhe minha tela? Hein? O senhor quer que eu compartilhe a minha tela? Sim, senhor. Basta compartilhar o do YouTube que tem Chico cantando o hino de Duran. O áudio tá bom? Eu não estou ouvindo porra nenhuma, não. Peraí. Alguém está ouvindo? Tira o fone, Lucas. Às vezes é por conta do fone. Tira o fone e deixa sair pelo som do notebook mesmo. Jaciara, por gentileza, fala para Ricardo e o Daniel vai colocar um vídeo no qual Chico Buarque canta uma música cuja letra está aqui na caixa de mensagens. Tá ouvindo agora? Se tu falas palavras sutis, se gostas de senhas, Sussurros, a lei tem ouvido dilatar as pedras do teu próprio lar. Se trajo a contravenção, paganas e nem não. A lei te vigia os seus olhos de raios se vives na sombra, frequentas porões, se tramas assaltos ou revoluções. A lei te procura amanhã de manhã. no seu farol de governo. E se definitivamente a sociedade só te tem desprezo e horror, e mesmo nas galeras és nocíveis, um estorvo, és a lei fecha o livro, Entrega na te cruz, prega uma cruz, depois chamam o surubu. E se pensas que burlas as normas penais, insuflas agitas, demais,
A lei logo vai te abraçar. Os seus braços de estivador. Que pensas, estás redondamente enganado. E como já disse, o Toreiras já te chegando aí. Empregado para te levar. O sol e minha lua estrelas. Tá, deixa pra lá. Muito bem. Então, como é que as pessoas outras veem? Eu não me lembro, nem Michele lembra o bordão dos Doutrax, e parece que ninguém mais lembra também, que versava diretamente sobre o direito. Então, e ainda mais, o direito é um projeto de pós-vida. Bah. O que acontecia quando um cal morria? Professor, Jussiara Oi. travou. Douglas não. Ricardo não tá acompanhando a aula, não. Ricardo não está acompanhando a aula, não? Por quê? Voltou. Jussiara tinha travado, mas voltou em outra câmera. Ah, tá. Valeu, Daniel. Muito bem. Então, projeto de pós-vida. Obviamente, para você tirando a questão do vilipêndio de cadáver, até chegar, né, partindo do crime de vilipêndio do cadáver, até chegar no crime contra a honra dos mortos. Como é que eu posso construir, teoricamente, um ato típico penal contra a honra de quem não tem mais honra? Depois de morto, você tem quais direitos? Então, observem, a Corte Interamericana decide, mas a gente já tem isso aqui há muito tempo. A gente só não chamava desse nome. Na hora que, depois de morto, o meu cadáver deve ser preservado, se assim era o meu desejo, se eu disse, deixei no meu testamento, que o meu cadáver deveria ser entregue a um curso de medicina de uma universidade pública para que as pessoas usassem partes dele para estudos, aí não tem nenhum problema você me esquartejar depois de morto. Porque é a minha vontade expressa em um testamento. Mas os cursos de medicina das universidades só podem fazer isso se houver um testamento onde expressamente esteja estabelecido isso. E aí o que a gente vai ter? Se eu pego um cadáver em algum lugar para analisar, para se vir, né, nas aulas de anatomia, eu estarei praticando o crime de vilipêndio de cadáveres. Se eu pego o cadáver para extrair os dentes de ouro, vilipêndio de cadáver. Se eu pratico necrofilia, vilipêndio de cadáver. Mas e a honra? Como é que fica? Como é que se pode falar em honra de quem está morto? E aí a gente vai ver o direito penal dialogando abertamente com os direitos humanos. Aprendendo as lições da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o direito penal positivo brasileiro, afirmando a existência de um direito a um projeto de pós-vida. E o terceiro elemento que me chama a atenção das decisões da Corte Interamericana, e vocês vão ver isso em duas decisões,
é a forma de decidir. Há duas decisões em que aquela forma de decidir foi utilizada, e a autora faz questão de deixar isso expresso, textual. Alguém sabe do que eu estou falando? Uma interpretação evolutiva e dinâmica. Vamos lá, pessoas. Daniel Aguiar. Sim. Por gentileza, lê o artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Peraí, professor, eu lembro matar alguém. Sim. E Acabou. matar alguém em pena reclusão de 6 a 20 anos. Pois é. Matar alguém. Pena. É a reclusão de 6 a 20 anos. E é. Tem certeza? Em qualquer hipótese que alguém for morto, quem matar será condenado a uma pena de reclusão, cuja mínima é de 6 e a máxima de 20 anos? E as circunstâncias, as causas excludentes de ilicitude, por exemplo, fica com. O senhor quer que eu leia ou que eu mande aqui? Não, eu só quero que vocês pensem. Ah. Eu acho que eu estou trabalhando com vocês agora com esse recorte, com esse diálogo, com direito penal, de algo que vocês já estão estudando em direito penal 1. Se eu estiver equivocado, me desculpem e me corrijam. Né? Porque aí, de repente, eu estou falando de coisas que vocês não viram, que vocês não fazem a menor ideia, e eu não posso esperar que vocês me respondam. Sim, o excludente de ilicitude, agravante, atenuante, é o quê? Causas de aumento de pena. Qualificadoras. Excludente de ilicitude, precisa conter na segunda unidade de direito penal 1. Teoria da pena, eles só vão ver direito penal 2. E é? A parte de conhecimento da pena, eles só vão ver direito penal 2. Que merda. Gente, eu estou cobrando coisa que vocês me estudaram ainda, desculpa aí. Quer dizer, se vocês fossem alunas de tia Michele, não teriam estudado ainda. Professor, nós estudamos os princípios constitucionais. É o quê, Daniel? Nós estudamos os princípios constitucionais e na última aula entramos em criminologia. Falamos das escolas penais, clássica e a positiva e só. Ainda não chegamos nessa parte que o senhor está falando aí, não. Quem é que está dando aula de direito penal para vocês? Gustavo Batista. Michele, Gustavo continua em sala de aula. Não, a pergunta é porque eu tenho uma amiga que é da Ciência da Religião, eu acho. Se não é da Ciência da Religião, é da Pedagogia. E ela está querendo estudar Direito Penal. Mas só para conhecimento. Ela disse ela que ia ver quem estava dando aula para poder falar para ela. Fala, Ana Raquel. Professor, em relação a esses casos que o senhor falou, né, dos casos que foram dispostos nesse artigo, eu me lembrei de um artigo que eu li alguns anos atrás sobre a comunidade indígena Caduel, que é do Mato Grosso, né, que fica na fronteira Mato Grosso-Paraguai. E eu me lembrei justamente dessa parte que eles falam sobre a questão deles não serem reconhecidos pelo Estado e tal. Aí eu me lembrei bastante disso porque esse artigo eu tive que estudar muito, porque o nosso semestre inteiro basicamente foi sobre isso. E o meu professor ele fez um estudo com a própria população indígena local lá. E ele falou sobre a questão da luta pela terra, que eles falam assim que a gente que é do mundo não como eles, né, que a gente é povos não originários, a pessoa não consegue compreender a situação que eles vivem, né? Porque, tipo, a terra é deles,
eles nasceram com aquela terra, cresceram com aquela terra e está sendo tirada. Então, tipo, esses casos que eu vi, assim, da corte interamericana, eu me lembrei muito desse artigo, justamente porque não é de uma única tribo, né? Não é comum a uma única tribo, é comum a várias outras tribos. E é bem comum no Brasil, principalmente nessa questão da indiferença, que eu acho assim que é uma indiferença do próprio governo em relação aos povos originários brasileiros, né? Porque assim, se a gente for parar para pensar hoje, eles não estão no tamanho que eles eram antes, a gente quase não vê, e eles são tipo totalmente rebaixados a quase nada. E eu me questionei muito lendo os casos da corte interamericana, justamente nessa posição de comparar, né? Mesmo que os povos um do Paraguai, um do Suriname, e são dois do Paraguai e um da Nicarágua. E isso me lembrou porque, tipo, não é único, de um único país. Acho que na América do Sul inteira, em geral, essa situação, ela se repete tipo, não consigo lembrar de uma palavra que defina isso, mas, tipo, é global para todos os povos indígenas da América do Sul essa situação. E me incomodou, assim, muito, porque, tipo, a gente deve reconhecer o papel deles na sociedade, né? Porque a gente surgiu deles e meio que a gente tira toda a importância que eles têm na sociedade. Isso me questionou muito, assim. Eu fiquei pensando justamente na questão dos povos, principalmente na área de fronteira, né? Porque eles dividem em dois países. Só que para eles, aqueles países não existem, né? Eles moravam naquela região antes. E me questionei nessa situação do povo Cadwell em si, de ter que entrar numa realidade que não pertencia a eles antes e ter que se adequar a essa nova norma. E me incomodou, assim. Eu só quis falar isso mesmo, porque eu me lembrei muito desse caso que eu li e foi bem expressivo em todos os casos da corte interamericana. Perfeito, Ana Raquel, perfeito. E aí a gente sai na imposição das fronteiras. O que são fronteiras? As fronteiras, se você vai para a África, por exemplo, a artificialidade da divisão da África em países. Os povos originários africanos não foram consultados naquela divisão. Mas vamos lá. Então, uma interpretação evolutiva e dinâmica. Eu pego um direito posto, né? Direito é interpretação. Eu tenho um dispositivo legal que diz matar alguém e eu preciso saber interpretar esse dispositivo, porque, muito embora, mesmo no campo do direito penal, onde a interpretação deve ser, para nossa segurança, a mais pobre de todas, porque no campo do direito penal a interpretação deve ser como, gente? Literal. Perfeito, Lucas. Então, a literalidade do dispositivo. E por que a interpretação no direito penal e, consequentemente, a aplicação da norma penal positiva deve se dar na sua literalidade? Para evitar o arbítrio. Eu estava vendo um caso muito interessante sobre isso, que fala sobre a Alemanha nazista, onde tinha um artigo no Código Penal que dizia assim: crime tal há tantos anos, ofender a honra do bom povo alemão, ou algo assim o trecho. Aí, o que é a boa honra do povo alemão? Se via para qualquer coisa que fosse contra o regime. Pois é. Já pensou uma norma penal aberta assim, desse jeito? O direito penal, ele deve ser feito, aplicado a partir de interpretação literal. Só um minutinho, Daniel. E o direito deve ser farto, absurdamente farto, dos chamados conceitos jurídicos determinados. Fala, Daniel. Enquanto você fala, Lucas vai procurar o artigo 172 da Constituição Federal. Eu ia falar de um negócio mais atual, não é bem a lei lá da Alemanha, mas o que o Putin fez na Alemanha, na Rússia,
que qualquer informação falsa a respeito do exército vai prender quem fizer isso em período de guerra. É tanto que fechou lá o New York Times, a BBC, fechou um bocado de jornal lá e o pessoal foi embora com medo de ser preso. 172, professor. Porque pela ótica dele, qualquer coisa pode ser falsa, né? Desde que Esse é o grande seja problema. O que é ofensiva ao falso? exército. Qualquer coisa que ofenda ao exército russo vai ser falso. Pois é. Então, por exemplo, a Rússia não fala que está invadindo. É uma manobra militar. Exato. Operação especial de Vamos brincar com as Donbass. palavras agora, né? É feito aqueles memezinhos que tem de redes sociais. Você não pode dizer isso dessa forma. Ah, então escreve assim. A pessoa diz uma coisa bem absurda. Aí você não pode dizer isso dessa forma. Então escreve assim. Aí sai a mesma coisa, sendo obviamente com outras palavras, algo que aparentemente fica bem mais suave, né? Mas, Lucas, você achou o artigo 172 da Constituição? Sim. Aqui. Lucas, eu errei o artigo, não é o 172, deve ser o 171. Essa lei aqui alude, aqui faz referência ao 172. É porque tem um artigo aqui, só que ele está revogado. Ele está todo traçado, mas não tem o 171. É, o teu 171 está revogado? Tá. Então me lasquei, então não me lembro mais qual é. Ressalvados os casos de... Não. Como é o artigo da Constituição Federal que fala de serviços públicos, da prestação de serviços públicos? Hein? Mano, não consigo me lembrar, mas qual é? Eu achava que era o 172, não é. Não é esse não, professor. Eu vou mandar aqui no chat. É o 173, Lucas. Muito obrigado, cara. Então, vamos lá, gente. Preste atenção nesse dispositivo, né? Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida unicamente, exclusivamente, somente quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 5 de outubro de 1988, 14 de março de 2022. Façam as contas, que vocês são estudantes de direito, são ótimos de matemática, o que eu não vou fazer, não. Mas até hoje essa lei não existe. E o que raios se entende, então, para fins do direito, o que é compreendido por imperativo da segurança nacional, por relevante interesse coletivo? São os chamados conceitos jurídicos indeterminados. O direito penal não pode conter conceito jurídico indeterminado. O direito penal, os conceitos jurídicos devem ser, porque o direito penal deve ser trabalhado como um direito de garantias. As pessoas não compreendem, algumas pessoas distorcem o direito penal e trabalham exclusivamente na perspectiva do poder de punir, da regulamentação do poder de punir do Estado. Pensem não como uma regulamentação do poder de punir do Estado, pensem o direito penal como uma limitação ao poder de punir do Estado. Se o Estado pode nos punir quando nós, né, e aí quem for naturalista, que me desculpe, mas quando nós firmamos o nosso pacto social, ou o contrato social, as pessoas que defendem o positivismo jurídico defendem a existência de um pacto social, e as pessoas que defendem o chamado justnaturalismo dizem que esse pacto social nunca existiu. Mas vamos lá. Quando nós firmamos o nosso pacto social, forma explícita ou implícita, por adesão involuntária ou inatural, né, ou por um contrato social mesmo, viva Jean-Jacques, nós delegamos ao Estado o nosso poder. E ao fazermos isso, nós abdicamos do direito à justiça com as próprias mãos.
E aí nós, obviamente, elaboramos um catálogo, né, ao qual nominamos de Código Penal. Se você vai para Hammurabi, teoricamente, a mais antiga codificação existente no mundo, você já vai ter o direito penal positivo. Então, eu preciso de um direito penal positivado para evitar que os detentores do poder, sejam por usurpação, sejam por eleição, seja numa pretensão de permanente, seja numa regulamentação de temporários, perdão. Mas as pessoas que exercem, que estão no poder, têm que ter limites. A velha Magna Carta do Príncipe João e aqueles 3 elementos que existem na Magna Carta que devem existir em todas as constituições para que elas sejam chamadas de constituições. E um desses 3 elementos é exatamente o limite, quais são os limites ao poder que o Estado exerce. Inclusive o poder de punir. Então, eu preciso da positivação do direito penal e eu preciso interpretar e aplicar o direito penal a partir da perspectiva da literalidade do dispositivo. Vamos lá. Formação de quadrilha. Viola. Associação criminosa é hoje. Eu tenho 59 anos de idade. Tia Michele. Quando eu estudei direito, na primeira metade da década de 1980, não, na segunda, o crime era a formação de quadrilha. O que é quadrilha? Daniel, isso aí é o de hoje, né? Redação dada pela lei de 2013. Eu estudei direito, eu era estudante, aluno de direito. Na década de 1980. É jovem, pessoal, ainda. Era outra coisa, era outra redação. Achei, eu acho. E quando Aristide Junqueira, à época o Procurador-Geral da República, fez aquela denúncia-crime contra um ex-presidente, né, mais especificamente contra Fernando Collor de Mello, Cláudio Humberto e PC Farias, 3 pessoas, e a denúncia de crime de formação de quadrilha. Aí o Supremo Tribunal Federal, obviamente, teve que dizer: está arquivada a denúncia de crime. Por quê? E aí, gente, vamos lá. Eu espero que mais nunca vocês usem a palavrinha terno para se referirem ao Duque. Porque o terno compreende 3 peças. O Duque, 2 peças. Quadrilha, de 2, uma. A primeira, acredito que todo mundo aqui, né, eu não sei Ricardo, mas Cidinha vai perguntar a Ricardo, supostamente, sendo nordestinamente falando, gosta de dançar quadrilha, gosta de São João. Gostei da tradução de quadrilha e dançar São João de Cidinha. Muito bem. Então, se Cidinha tivesse feito dançar São João assim, eu ia expulsá-la da turma. Porque isso não é São João, não. Isso não é forró, não. Me respeito. Não é forró. Muito bem, Cidinha. Mas voltemos. Então, quadrilha, de 2, uma na língua portuguesa. Dança folclórica tradicional dos períodos juninos. 2, grupo de 4, quadrilha, 4 ou mais elementos que se reúnem para praticar crimes. Então, isso era o crime de formação de quadrilha, que hoje está em associação criminosa. Então, o Supremo Tribunal Federal não poderia jamais receber aquela denúncia-crime contra o presidente da República, porque eram 3 pessoas as denunciadas.
Eu sou o único que eu achei foi esse aí. Quadrilha. É Oi, quase a Daniel. mesma coisa. O único que eu achei foi esse aí. Deve ser do Código Sim. Penal anterior. Não dá. Mas procura o artigo que tratava, qual era o dispositivo que tratava da quadrilha? Então, eu tinha bando e eu tinha quadrilha. 3 pessoas seria formação de bando. 4 era formação de quadrilha. 4 ou mais. Até 3 pessoas, bando. Aí depois o conceito de bando foi ampliado. 25 pessoas é um bando. Não é mais uma quadrilha, a gente tirou o nome quadrilha, a gente tirou a figura tipo penal quadrilha da nossa legislação positiva. Então, eu preciso da interpretação na sua literalidade. Mas, isso no campo do direito penal, porque é uma garantia. Isso no campo do direito penal, porque o que deve prevalecer são os direitos humanos. E se os direitos humanos prevalecem, eu tenho limites, e limites muito rigorosos ao poder de punir do Estado. Mas quando a Corte Europeia primeiro, e alguns anos depois a Corte Interamericana adota a interpretação evolutiva e dinâmica, nas lições da Corte Europeia, recepcionadas pela Corte Interamericana, o que diz as palavrinhas do dispositivo legal é muito mais do que está numa pretensa, numa reducionista interpretação literal. Luiz Roberto Barroso tem um livro, ele escreveu esse livro muito antes de ser ministro do STF. Interpretação e aplicação da Constituição, por uma dogmática constitucional transformadora. O livro é fantástico, maravilhoso. Você vai estudar direito constitucional, você tem que estudar esse livro. Tem que ler esse livro com muita profundidade. Então, neste livro, como o título já indica, Barroso trabalha com interpretação e aplicação da Constituição. E, obviamente, é um dado momento do livro em que ele vai falar das mais variadas formas de interpretação e aplicação dos dispositivos legais. E, obviamente, ele se refere, né, à interpretação literal. E há uma notinha de rodapé. Na interpretação literal, nota de rodapé. Um númerozinho, você vai lá para baixo da página e lê a nota de rodapé. Na nota de rodapé, Barroso faz o alerta. Aspas, de todas, a interpretação literal é a mais pobre e que pode nos levar a cometer mais erros. Aqui ele achou um parágrafo único, rapaz, já estava aqui. A pena aplica-se em dobro se a quadrilha ou bando é armado. Associarem lá em quadrilha mais de 3 pessoas. 4 acima. Mas voltemos para cá. Então, de todas, a interpretação literal é a mais pobre e é a que pode nos enganar. Mais pode nos enganar. Foi por ela que Celia, na obra Chateau de Parme, e, obviamente, eu fui ler o livro depois, eu fui atrás de comprar esse livro para ler a coisa toda. E aí, vamos lá. Célia era uma mulher da aristocracia de um determinado país. Ficção, é claro. Célia era casada com um aristocrata. Célia tinha um filho com esse aristocrata. Célia tinha um amante. O filho de Célia aparece de uma hora para outra com uma doença. Os médicos da corte desenganam o filho de Célia. Não sabiam que doença era aquela, era uma doença aparentemente incurável. O moleque iria morrer. Mais dia, menos dia, game over. Então, Célia vai lá, se ajoelha e faz uma prece à Virgem Maria. Tipo aquela conversa de pé de ouvido de mãe para mãe. Uma mãe que está vendo seu filho se aproximando da morte, conversando com uma mãe que viu seu filho ser assassinado.
E ela diz à Virgem Maria da dor que a Virgem sentiu e que ela não quer sentir. Ela não quer ver o filho morto. Então ela faz uma promessa. O povo tem mania, Cidinha e Ricardo, de fazer promessa, fazer negócio com santo, com santa. Né? Faz isso para mim, eu quero muito isso, então você faz isso para mim, em troca eu lhe dou aquilo ali. Como se o santo tivesse algum interesse naquilo ali. Mercadores de milagres. É a valorização da fé. Vamos fazer barganhas, escambo. Virgem, a senhora cura o meu filho e, em troca, eu farei algo pela senhora, para a senhora. Mas vamos lá. Célia não prometeu fazer nada para a Virgem Maria. Mas ela sabia que ela estava em pecado, porque ela estava cornificando o marido dela. Então ela prometeu à Virgem que se a Virgem intercedesse e curasse o seu filho, o filho da Célia, Célia nunca mais viria o seu amante Fabrício. A Virgem Maria, na sua pura inocência, acreditou na bichinha. Intercedeu, botou a mão sobre a criança foi curada. No dia a menina apareceu bonzinho. Pão. Sabe o que Célia fez? Botou uma venda. Hein? Botou uma venda para não ver mais. Não. Ela mandou fechar as janelas do quarto da torre mais alta. Para ficar escuro. De tijolo. Né? E tapar as frestas da porta. Quando fechava a porta daquele quarto, ficava no breu total. Parecia o telefone celular da gente. Pretinho, pretinho. E ela passou a receber Fabrício só naquele quarto. Nunca mais ela viu Fabrício na vida. Ela cumpriu rigorosamente o que ela prometeu fazer à Virgem Maria. É sério, Cidinha. Eu fui ler o livro Chateau de Parme. É porque eu interpretei, eu vim entender agora, porque ela não estava vendo, entendeu? Mas ela prometeu que nunca mais viria o amante Fabrício. Ela cumpriu a promessa. A Virgem Maria entendeu que o ver o amante Fabrício era outra coisa. Inclusive, o processo... como eu poderia dizer para ser mais suave? Fornificador. Ela não iria mais fornicar com Fabrício. Não iria mais se encontrar com Fabrício. A Virgem é inocente. A ela acreditou. Então, a interpretação literal, se eu vou trabalhar com os outros campos do direito, numa perspectiva de interpretação literal, eu vou ter a distorção do direito. Mas o Supremo não, a Corte Europeia e, posteriormente, a Corte Interamericana fazem muito mais. Né? Eles pegam o dispositivo legal e fazem uma interpretação evolutiva e dinâmica. E o Supremo Tribunal Federal, em 2011, uma decisão paradigmática. Antes já havia uma outra decisão do Supremo que foi feita uma interpretação evolutiva e dinâmica para estender o conceito de racismo no julgamento de um recurso em habeas corpus. E o editor gaúcho, autor do recurso, teve a decisão condenatória confirmada. O Supremo Tribunal Federal, naquele caso, fez interpretação evolutiva e dinâmica também. Né? E entendeu que racismo, considerando que o conceito de raça é um conceito ultrapassado, né? E os grupos se definem e se identificam como grupos étnicos, grupos religiosos, grupos isso, grupos aquilo, mas não como raças. E ele diz que o preconceito em razão da religião, em razão da fé, é análogo ao crime de racismo, é correspondente, é equiparado ao crime de racismo. Mas depois, numa decisão, né, que essa sim é a paradigmática do STF, dos dias 5 e 11 de maio de 2011.
Lucas, tu ainda está com a Constituição aberta aí? Estou sim. A Constituição. Isso. Parágrafo 3º do artigo 226. Para efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como uma entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Pessoas, vamos lá. Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico Brasileiro. Aulas de introdução ao direito de vocês. Vocês aprenderam a mentira, a mais absurda inverdade de que a lei é fonte do direito. Inclusive, a lei diz que ela é fonte do direito, aquela porcaria. Eu não me lembro se é o artigo 3º, é algum artigo logo dos 5 primeiros. O 4º e o 5º, com certeza, não são. Da lei de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro. E lá na teoria do direito, lá em introdução ao direito 1, quem ensinou de introdução 1 a vocês foi dizer que a lei é fonte do direito. Não é. Lei nunca é fonte do direito. Aí vocês vão... Quais são as outras fontes do direito mesmo, hein? Doutrina, jurisprudência. Costume. Quais são esses costumes? O pater-leges, contra-leges. É isso que você quer saber? Os costumes que são fonte do direito, Daniel. Fala, Milena. Não, eu ia falar a mesma coisa que o Daniel estava falando, que era contra-legem, prater-legem ou... E o segundo-legem. Muito bem. Se a primeira das fontes do direito, segundo a lei, é a lei, como é que vai ter uma fonte do direito que é o costume que está de acordo com a lei se não existe a lei? Como é que esse costume vai ser fonte do direito se tem a lei, então a lei tem precedência? Os costumes que estejam de acordo com a lei. Gente, se a lei é fonte do direito, o costume de acordo com a lei não é fonte do direito. É a lei. É uma grande redundância, né, no caso? É um pleonasmo jurídico positivo. É uma mentira. Lei não é fonte do direito. Costumes de acordo com a lei, menos ainda porque já tem aquela merda daquela lei ali. Toda e qualquer lei que vocês encontrem, ela só e somente só limita o exercício de um direito ou impede o exercício de um direito. Não existe uma só lei neste país que garanta um direito. Alguém, por acaso, teve a curiosidade de ver a figurinha que tem na sala da gente do Classroom? Qual é aquela figurinha e por que aquela figurinha Meu microfone estava mudo. Oi? Meu microfone estava mudo, eu estava falando. Aproxime esse microfone. Olha, você não fala pelo umbigo, não. O seu microfone está lá junto do umbigo, levanta ele para junto da boca. Pronto, agora melhorou? Melhorou? Agora, muito bem. Que eu tinha lido que era, eu não lembro exatamente como estava, mas que estava algo como um direito não é algo que alguém lhe dá, mas é algo que ninguém pode te tirar ou te negar. Exatamente. Ou seja, não é um favor que alguém te faz. Então, se direito é algo que ninguém pode lhe dar, não vai ser uma lei que vai dar direito a ninguém, não. No máximo, a lei reconhece o seu direito, mas a lei não lhe dá um direito. Né? Então, a lei não é fonte do direito. A fonte do direito, a verdadeira fonte do direito, tá? A primária, a origem de tudo, a mãe de todas as fontes, a falar bonitinho, são os costumes. Mas que costumes são esses? E aí, vamos lá, redação do parágrafo 3º do artigo 226.
Para efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Você sabe o reconhecimento, aliás, a origem do reconhecimento jurídico da união estável no Brasil? Vamos falar de fonte do direito? O Brasil abole a escravatura. O Brasil decide branquear a sua população. Joga o povo preto nas ruas, joga o povo preto na exclusão e abre os portos para a imigração de europeus e europeias, com o propósito de, embranquecer a sociedade brasileira. 2, ter mão de obra para trabalhar nas cidades e no campo. E entre esses povos, todos que migraram para lá, de vários países europeus, nós tivemos muitas pessoas que vieram para cá, vindas da Itália. O avô de Michel, por exemplo. Então, os italianos vieram para cá, não foi só para a Rede Globo fazer novela, não. Com os imigrantes, com os descendentes dos italianos, não. Na Itália, na época da abertura dos portos brasileiros à imigração, não havia a figura civil, o contrato jurídico do casamento. O casamento na Itália era unicamente aquele efetuado pela Igreja Católica Apostólica de Roma. Não era como se Lucas resolve casar com Cidinha. Vão lá e vão no cartório da entrada com os proclamas do casamento e requerem, lá no cartório mesmo, que o casamento seja feito na igreja, mas seja religioso com efeitos civis. Aí, quando termina o casamento, que o padre termina de falar, que declara marido e mulher, tudo bonitinho, coisa e tal, se levanta uma penca de gente, de um lado e do outro, para ir assinar um papel. Vocês já foram no casamento? Há muito tempo. Ninguém foi ali no casamento ainda. Eu fui já, professor. Daniel foi. Mas eu era meio novinho. Mas eu lembro ainda. Eu não entendi não, Daniel. Repeta aí. Eu era um pouco mais novo, mas eu ainda lembro. Mas eu ainda lembro, da papelada que eles assinavam. Pois é. Mas aí você pode. O truque é o seguinte, gente. Vamos lá ensinar o truque. Né? Direito TGSV também dá aula de trucagem. O professor é truqueiro. Mas vamos lá. Convida assim uns 20 casais para ser padrinho, para ser madrinha, porque em tese você vai ter de 20 pessoas, 20 presentes melhores. 20 casais, 20 presentes melhores. O resto do povo vai dar um jogo de panela daquela de alumínio, não sei o quê. Madrinho e padrinho não vai, porque o madrinho e padrinho vai ter que comprar os presentes que estão na lista de casamento lá da loja. Porque eles não vão fazer esse negócio de comprar presente bom. Né? Vou comprar presentes melhores. Então, quanto mais padrinho e madrinha você tiver, mais presente bom você vai ganhar. O truque é este. É por isso que você tem tanto padrinho e tanta madrinha. E aí aquele povo se levanta, faz uma fila. Quem está assistindo o casamento fica lá no tédio. Esta droga não termina mais, não. Aquela fila imensa para o povo assinar uma folha de papel. Só as 2 primeiras assinaturas ficam registradas. Todas as outras são jogadas no lixo. Vocês sabiam disso? Pois é. O papelzinho que aquelas outras pessoas assinam, depois da segunda, é jogado fora. Não serve para um risco na água. Porque o contrato civil de casamento só tem 2 testemunhas. As 2 primeiras que assinaram aquele papelzinho lá. Então, nosso direito, eu posso ter hoje, no Brasil, hoje não, já tem alguns anos, né? Casamento religioso com efeitos civis. Mas na velha Roma, na velha Itália, na época, repito, da abertura dos portos brasileiros à imigração, só e somente só havia o casamento religioso. Então, e aí, gente, eu vou estereotipar deliberadamente, tá? Para forçar bem a barra. Chega.
o casal italiano. Casal novo, vai se casar e vir embora para o Brasil. Vamos para o novo mundo. Aí chegam, vão lá para, como é o nome do bairro italiano de São Paulo, hein? Bexiga. Vão morar lá no Bexiga, abrem uma pizzaria, claro. O varão, ele recepciona as pessoas que chegam na pizzaria, ele atende e ele leva a conta e recebe o pagamento. A varoa está na boca do fogão, fazendo massa, cozinhando tomate, preparando o recheio da pizza. Quem está lá dentro da cozinha, suando as bicas e fazendo a pizza todinho, é a varoa. O varão está só do lado de fora, conversando, atendendo, recebendo. Em nome de quem está o estabelecimento do varão? Claro. Em nome de quem estarão todas as propriedades do casal? Do varão, é claro. Aí o italiano conhece Jaciara. Jaciara inventou de ir comer pizza naquela noite, naquele sábado à noite. E o caba se apaixonou por Jaciara. O caba dá um pé na bunda da italiana. A italiana passou 12 anos da vida dela no Brasil, na beira do fogão da pizzaria. O patrimônio do casal, só e somente só, existe pelo trabalho da italiana no forno. Mas a italiana não tinha um contrato civil de casamento e todos os bens do casal estavam no nome do varão. Como o direito brasileiro mandava à época. O que acontecia? Num bom nordestinês, a italiana ficava sem eira nem beira. E não adiantava, a justiça não reconhecia o direito à meiação. A construção do casal, do patrimônio do casal. Aí chega um advogado doido e inventa de entrar com ação de reconhecimento de união estável. Obviamente, essa ação é julgada e indeferida. Mas há insistência. Até que o primeiro juiz paulista reconhece a existência da união estável. O TJ de São Paulo cassa, revoga a decisão. Mas de tanto chegar a decisões, termina que o Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece e mantém a decisão do primeiro grau. O pai do STJ se chamava Tribunal Federal de Recursos. O velho TFR. Os filhinhos do TFR eram os TRF. Era inverte as letrinhas, tá? Os Tribunais Regionais Federais. E a última instância da Justiça Comum Brasileira era o Tribunal Federal de Recursos. O Tribunal Federal de Recursos, obviamente, ele revoga, ele torna sem efeito a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu aquela união estável. Até que, finalmente, depois de chegar a certas decisões, o Tribunal Federal de Recursos diz: sim, existe uma família não contratada, existe sim uma união estável. O paraibano Mário Moacir Porto é um dos maiores teóricos brasileiros da existência de um dano moral a ser indenizado. Ele é o pai do dano moral no direito brasileiro. Então, nós vamos ter teorias que terminam sendo positivadas. Mas, no caso concreto da união estável, não foi a jurisprudência, não foi a lei. Foi o costume, foi o chamado fato social. A maior e a mais importante fonte do direito é o fato social. Aí você diz, mas vamos lá, o que é o fato social senão o costume? Eu não sei se eu posso dizer que a inexistência de um casamento, de um contrato civil de casamento na Roma Antiga, o que, rapaz? Na Itália, à época, me desculpem, na Itália, à época da imigração brasileira,
ou para o Brasil, perdão, era um costume. Porque não era um costume. Era um fato. Só e somente só havia casamento daquele jeito. Não é porque era o costume das pessoas fazerem aquilo. Então, se eu pego Roma clássica, né? Vamos lá, Lucas, Daniel e Luciano e mais não sei quantos homens que estão na turma aqui agora, se nós vivêssemos em Roma clássica, nós não usaríamos calças compridas. Por quê? Porque calça comprida era a roupa dos bárbaros. Os civilizados não usavam aquele tipo de roupa. Qual é a origem da calça jeans? Alguém sabe? Professor, tem a ver, acho que alguma coisa com garimpo, para, alguma coisa assim. Acho que Se é eu não Também. minerador. É a conquista da América do Norte, dos Estados Unidos da América. Quando as pessoas começaram a ir para o oeste, naquelas carruagens montadas a cavalos, etc. E o tecido que era utilizado para fazer as calças dos homens, como era uma coisa mais fina, se desgastava muito rápido na selva. Até que decidiram usar um pedaço da lona que cobria as carroças. Que, obviamente, era um tecido mais grosso, porque ficava permanentemente exposto ao sol. E vocês sabem que se eu deixar um tecido exposto ao sol, ele vai se deteriorar muito rapidamente, a depender de como é o tecido. Então, eu tenho os fatos que vão dando origem às coisas. Seja algo bem aleatório, tipo calça jeans, seja algo mais juridicamente concreto, como a união estável. Então, o direito brasileiro, que originariamente negou a entidade, reconhecer a entidade familiar derivada da união estável, é o mesmo direito que hoje tem esse reconhecimento na Constituição Federal. Observem, isso tecnicamente não é assunto de uma Constituição. Isso é assunto de uma norma infraconstitucional, de um tal de um Código Civil. Mas por que isso está na Constituição? Porque até outubro de 1988 não havia uma lei regulamentando a união estável e o reconhecimento dela como entidade familiar e, consequentemente, como algo sujeito à proteção do Estado. Hoje, interpretação dinâmica e evolutiva. A minha caçula pode ter no registro civil de casamento, nascimento dela, perdão, 2 pais e uma mãe. Porque existe uma parentalidade socioafetiva. Então, ela vive comigo ou convive comigo dentro da mesma casa há quantos anos? Ela convive comigo muito mais tempo do que ela já conviveu com o pai dela. O pai de sangue, como diz o outro. Então, e o direito brasileiro já reconhece isso, e obviamente quem começa reconhecendo isso, né, é a doutrina, para depois vir a jurisprudência. A gente não tem a legislação como deveria ter no que se refere à parentalidade socioafetiva, mas é o fato social. É aquela criança, filha de um casamento dissolvido, que vai conviver com outra família, né, de um pai, aliás, de um novo pai não, mas de um novo homem com o qual a mãe dela está convivendo. Né? É aquela pessoa, né, que vai conviver com uma outra mãe, com uma outra mulher que o pai dela está convivendo. Então, essa parentalidade socioafetiva, o direito passa a reconhecer a existência de uma parentalidade que vai muito além do que havia no registro legal. Porque, para fins do direito positivo, para fins da lei, a parentalidade é só aquela consanguínea ou por origem, afinidade. Né? Então, a senhora sua sogra, aquela figura amável,
né, que todo mundo é louco por ela, a senhora, sua sogra, é sua parenta o resto da sua vida. Mas eu me divorciei, Zé. Como é que a minha ex-sogra vai continuar sendo minha sogra? Continua. Senhores, senhoras, não existe a figura jurídica da ex-sogra, do ex-sogro. Por que não? Porque você não pode se casar com sua ex-sogra, você não pode se casar com seu ex-sogro. São causas impeditivas do casamento. Você está divorciado, legalmente divorciada, mesmo assim você não pode se casar. Porque não existe ex-sogro. Para o direito positivo brasileiro, não existe ex-sogro, não existe ex-sogra. Então, a interpretação evolutiva e dinâmica é você dizer a lei diz isso, mas o direito diz muito mais do que a lei. E aí, o que é que o Supremo Tribunal Federal faz ao analisar aquele recurso extraordinário e aquele mandado de injunção? Não. Recurso extraordinário e... Como é o nome? A novidade constitucional no campo dos direitos humanos. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Chegou o nome da açãozinha. Cidinha fica olhando para a cara da gente. Como é o nome dessa ação mesmo, hein? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Loucura, 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 como diria Luciano Huck. Exatamente, Lucas. Mas se lembra que tem gente que está na aula da gente que não é estudante de direito. Então, como é que ela pode explicar isso para Rodrigo se ela não entende o que ela é? O que a coisa é? É uma ação nova da Constituição. Ô Lucas Nóbrega, qual foi mesmo a emenda que levou a ADPF para a Constituição? Emenda 45 da reforma a emenda judiciária. 45. Né? Não é algo que está na Constituição originariamente, é fruto de uma emenda constitucional. E não é um instrumento jurídico fenomenal, belíssimo. Então, o Supremo Tribunal Federal, no voto da lavra de Aires Brito, reconhece a união estável igualitária. Ou, como é usado naquele termo cebosamente higienista, por favor, nunca repitam esse termo. Eu vou dizer só para vocês aprenderem para não utilizarem novamente. Né? Como é o negócio da palavrinha lá de Maria Berenice Dias, Michel? Sim, homoafetivo. É o cacete. A homoafetividade. Higienista, não. Só um pouquinho. Aversão terrível a esse termo. Não use. Mas vamos lá. E aí, Aires Brito, relator das duas ações, coloca em pauta, primeiro dia de votação, obviamente, depois de TV Justiça, a sessão do Supremo Tribunal Federal, quando vão julgar um processo que tem um determinado destaque, né? Esse processo, esse julgamento não termina no primeiro dia, porque cada ministro tem que passar 2 horas falando, aparecendo na TV, mais tempo. Né? E aqui eles dão umas belíssimas aulas de direito, aqui eles dão umas belíssimas aulas de não direito, umas cebosas aulas de não direito. Faquinha. Depois digo, vamos voltar para cá. Então, começa a votação no dia 5, termina no dia 11 de maio de 2011. E o Supremo julga pela constitucionalidade da união estável e igualitária. O texto fala entre o homem e a mulher. Mas, ao falar entre o homem e a mulher, ele não nega que possa haver entre o homem e o homem, ou entre a mulher e a mulher. E aí eu lembro a vocês daquele pilar básico dos 3. O primeiro, do artigo 5º da Constituição Federal. Aquele pilar básico do chamado Estado Democrático de Direito. Qual é o primeiro deles? Eu acho que eu falei para vocês isso semana passada.
Quais são os 3 pilares que seguram o Estado de Direito? Ou, no nosso caso, especificamente falando, o Estado Democrático de Direito, que estão no artigo 5º, obviamente. Lembrando, o artigo 5º, quando fala em segurança, ele fala em segurança jurídica. O artigo 6º, quando fala em segurança, ele fala daquela segurança do artigo 144 da Constituição, da incolumidade física e patrimonial das pessoas. A segurança da polícia na rua. Então, não haveria segurança jurídica se não fossem esses 3 pilares. Eu não falei para vocês semana passada, não. Ainda agora, o Lucas olhou para minha cabeça, o senhor falou isso semana passada. Você falou isso semana passada. Aí agora eu pergunto, eu falei isso semana passada e vocês ficam tudo calar ninguém. Ajuda? Esse silêncio é para dizer que sim, o silêncio é para dizer que não. Ô, Cidinha, você por acaso se lembra, Cidinha? Do que, professor? Se eu falei isso, porque o pessoal que é da disciplina não se lembra. Se eu não falei. Eu não entendi nem a pergunta, professor. Então, é isso. Eu não falei para vocês semana passada dos pilares que seguram o Estado de Direito, não. Deve ter falou. Falei. Falou que eu lembro dessa discussão sobre os 2 tipos de segurança. Estado de Direito, lata de leite. Lembram? Da lata de leite eu não lembro, não. O Estado de Direito... deixa eu mudar essa configuração aqui. Eu só acho que o senhor usou um Sorine e um negócio. Isso. Acha que o quê? O senhor usou um Sorine e outro negócio e virou um copo com Sorine. Sorine? Para ilustrar o que você está falando. Eu não entendi. Eu não entendi Sorine. Eu não uso Sorine. Eu não entendi nada. Viagem, então. É que eu tô com fome já, pessoal. Tô viajando aqui. Rapaz, escreve aqui porque a gente não está entendendo o que você está dizendo, não. Ele está dormindo. Sim, Ana Raquel, perfeito. Quando a gente falou sobre Montesquieu e o poder que o Estado exercita é um indivisível, a gente falou das leis, quando que a lei não é feita pelo legislativo, etc. Sim, sim. Aí a gente não falou do Estado de Direito? Sim, falou do Estado de Direito e do Estado Democrático e de Direito. A gente sim. E não falou dos pilares que sustentam esse Estado, não? Falou, só que eu não me recordo exatamente quais são. É a soberania popular, é a pluralidade, essas coisas todas. Hein? Não. Está no artigo 5º. Pluralismo político está no artigo 1º. Vamos lá. O que é que tu está dizendo aqui exatamente, Ana Raquel? Que eu não entendi. Também N me recordo. Esse N está aí por causa de por quê? O esse N quer dizer não. Quer dizer não. Tenha vergonha. Preguiça de escrever uma palavra de 3 letras. Ah, tá. Tu vai comer a letra agora, Ana Raquel? Como não? Mas vamos lá. Pois não. Aqui é o Estado de Direito, a lata de leite. Esses 3 dedos aqui são os pilares que sustentam o Estado de Direito. Esses 3 pilares estão no artigo 5º da Constituição, obviamente. Porque é no artigo 5º que fala que nós temos o direito à segurança. É o artigo 5º que começa falando em
princípio da igualdade formal. Aí o Estado de Direito pode sofrer alguns abalos, alguns terremotos, balançar, mas ele não vai cair, porque ele tem 3 pilares sólidos que o sustentam. Eu gosto de fazer isso com latinha de leite, porque a bicha não cai não, ó, sustenta. É o Estado de Direito, nos terremotos que o bichinho ficaram. Entrou um genocida na presidência da República. A Estado de Direito se tem todo mundo, bicho. Mas ficou firme ali. Né? O primeiro deles é o princípio da legalidade. Onde está o princípio da legalidade no artigo 5º? Seria Não há crime sem lei anterior, nem pena sem prévia combinação legal. Não, aí é o princípio da anterioridade da lei penal. Da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Exatamente. Isso, de lei. O inciso 2 é o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer, ninguém é proibido de fazer. Alguma coisa, salvo se houver uma lei dizendo que é obrigado a fazer ou dizendo que é proibido de fazer. Se a lei fala em uma união estável entre o homem e a mulher, mas não proíbe que 2 homens ou 2 mulheres se unam para a formação de uma família, porque a interpretação do direito vai proibir. O inciso 39, que vocês se referiram agora, é o segundo dos pilares, dos 3. Qual é o terceiro pilar? O 39 é o que diz, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Mas qual é o outro pilar do Estado de Direito? Sabe que eu acho que o senhor não falou isso, não. Eu acho que foi porque o senhor estava falando da questão das 2 seguranças. Aí a hora já era muito adiantada, já estava entrando na aula de psicologia. Foi isso mesmo. Aí não deu tempo. Adiantou, falou demais e terminou. Eu lembrava de todo o resto da discussão, mas eu não lembrava desses 3 pilares. É fato, você tem razão, cara. Me desculpem. Mas eu estou falando agora. Pronto. Vamos lá, qual é o terceiro pilar? E já são 11h54, antes que vocês digam, o professor terminou a aula e vai ficar o suspense. Eu estou superando Sherazade. Qual era o truque? Sherazade também era uma truqueira. Qual era o truque de Sherazade? Não vamos desviar para Sherazade, não. Vamos voltar para cá. Fala. A história. Hein? Ela não terminava a história, né? É a de Mil e Uma Noites, né? A origem das 1001 Noites vem exatamente de Sherazade. Mas vamos voltar para a nossa historinhazinha aqui, que não só são 1001, são apenas 3 pilares. Inciso 54. Este é o clássico, mas é um clássico tão clássico que, embora o artigo 13 cap tenha a redação que tem, a gente vai encontrar o Supremo Tribunal Federal não respeitando o que diz o artigo 13 da Constituição Federal. E olha que o Supremo é o guardião da Constituição. Então, o princípio do devido processo legal. Júlia, a senhora quer ser uma mulher poliglota, por gentileza, em alto e bom som para todas as pessoas ouvirem, em inglês, como é na língua originária do devido processo legal, como é mesmo a pronúncia? Professor, o inglês? Como é devido processo legal em inglês, Júlia? Sei não. Lasquei. Thalita? Vem. Aí é escrito, eu quero o som. Inglês comigo também não rola, não, sou péssima. Então, vocês já leram trocentos acordos do Supremo Tribunal Federal. Vocês já leram milhares de votos de ministros e ministros do Supremo Tribunal Federal que usam
termo devido processo legal não em língua portuguesa. Documentos oficiais da mais alta Corte de Justiça brasileira, da Corte que é constitucionalmente estabelecida como a guardiã da Constituição, que não cumpre a Constituição no que estabelece o artigo 13 caput, porque escreve em inglês. Porque ministras e ministros, ao proferirem um voto oral ou comentários orais, usam o termo devido processo legal na língua originária. E isso não é uma violação da Constituição. Ok. Por que usar dual process of law não viola a Constituição? A CF não proíbe, não, ela obriga. Né? Lê, por favor, o artigo 13, caput. Em alto e bom som para todo mundo ouvir. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Muito bem. Então, a Constituição Federal, em seu artigo 13, caput, estabelece a língua oficial. Se a coisa é a língua oficial, é a oficial, a outra é a outra. Então, não pode ser usada. Tá? É o quê? Sim, eu estou terminando aqui já. É porque eu tenho consulta às 13. E tem a Michelle tá dizendo que é para nós terminar a aula, para comer, vai comer. Tem a Michelle manda em mim. Voltemos. Então, o devido processo legal é tão relevante e o respeito ao devido processo legal que se pode utilizar, sem violar a Constituição Federal, a expressão em sua língua mãe. E na hora que você usa o dual process of law, você está mostrando, ao contrário, você está mostrando respeito e não desrespeito. Você está reconhecendo o valor que a própria Constituição dá ao devido processo legal. E aí, pessoas, para a gente terminar o papozinho de hoje, com as decisões da Corte Interamericana e a interpretação evolutiva e dinâmica e os pilares do Estado do Direito e, consequentemente, da segurança jurídica, quando o Supremo Tribunal Federal traz para o campo brasileiro, do direito brasileiro, a interpretação, a técnica de interpretação dinâmica e evolutiva criada pela Corte Europeia, incorporada posteriormente, quase uma década depois, pela Corte Interamericana, né? E, por fim, no Estado brasileiro, pelo Supremo Tribunal Federal, nós estamos fazendo com que efetivamente se prevaleça o marco teórico da nossa Constituição. A dignidade da pessoa humana é o norte de interpretação e de aplicação de todo o ordenamento jurídico positivo do Brasil. Ou deve ser. Eu não posso jamais interpretar e aplicar uma norma posta sem ter por finalidade, sem ter por objetivo a prevalência da dignidade da pessoa humana. Este é, melhor dizendo, o espírito da interpretação evolutiva dinâmica. Então, da Corte Interamericana, o que se destaca na minha leitura, é claro que vocês podem divergir de mim, né? Na minha leitura, é o reconhecimento do direito a um projeto de pós-vida, e no segundo momento, nós estamos, já estou indo famélico, está morrendo de fome, será um impossível, né? Eu sei, dá para entender, né? Eu estou terminando. Então, só os destaques finais, tá?
que a gente já está trazendo isso para a interpretação e aplicação do direito no Brasil também. Sempre na perspectiva da afirmação da dignidade da pessoa humana. A interpretação evolutiva e dinâmica. Ok, pessoas? Valeu. Lembrando, quinta-feira nós iremos começar às 9h30. Beleza, às 10 horas, tá agoniado aqui. Tá Fala, certo, professor. Tchau, até a próxima aula. Valeu, bom apetite.